22 anos depois, a Lindsay Lohan e a Jamie Lee Curtis estão de volta para viver uma sexta-feira ainda mais doida. Eu já tive a oportunidade de ver e eu vou te contar tudo o que eu achei com spoilers. I'll let you know when it's time for you to make your sexy grand entrance. Sexy grand entrance? Sendo uma grande fã do filme de 2003, eu tava com as expectativas bastante altas para esse filme. Eu acho que as minhas expectativas foram excedidas, mas ainda assim, talvez eu tenha que ver o filme mais vezes, mas da minha primeira impressão, o filme de 2003 continua sendo melhor e eu vou discutir isso ao longo do vídeo. Mas, em primeiro lugar, o filme demora ali o seu tempo, cerca de uma meia horinha, igual na versão de 2003, para apresentar os personagens, relembrar o que eles estão fazendo da vida. A gente vê a Ana, que agora ela é mãe de uma menina de 15 anos. E, foi muito bonito ver a Lindsay Lohan interpretando uma mãe no cinema, porque se não tô enganada, é a primeira vez que ela faz papel de mãe na carreira dela. E tudo graças a Jamie Lee Curtis, que ela disse: esse filme tem que ser feito quando a Lindsay tiver idade suficiente para ser mãe de uma menina de 15 anos, porque senão o filme não iria funcionar, porque esse é o coração da franquia Freaky Friday, mãe e filha trocam de corpo e entendem um pouco como é a vida uma da outra. You have a lot on your plate. Let us know how we can help. Maybe someone could help me write my wedding vows. How about this? I, Anna, take you, Eric, a man whose daughter is a little demon thing with an obnoxious accent. E também um adendo aqui, eu quero muito agradecer a Lindsay Lohan, que colocou no contrato dela uma cláusula dizendo que ela só ia fazer esse filme se ele passasse do Disney Plus para os cinemas. Então a gente vê a Ana, que agora ela é mãe da Harper, interpretada pela Julia Butters, que, cara, eu não tinha expectativa nenhuma para as adolescentes desse filme, mas elas foram muito boas. A gente vê aí a Tess, que continuou a sua carreira como terapeuta, só que o diferencial é que agora a Tess também é podcaster. Infelizmente a gente só vê um trechinho no início dela fazendo isso não se desenvolve ao longo do filme, mas é uma cena divertida que mostra como pessoas mais velhas lidam com tecnologia. A gente também revê o Ryan, interpretado pelo Mark Hamill, que ele aparece menos do que no primeiro aqui. Acho que no primeiro, para ele ser o marido ou o noivo da Tess, ele até que não aparecia assim tanto, mas o filme era bem mais focado na Ana e na Tess. Mas aqui ele aparece ainda menos. Acho que o filme poderia ter aproveitado um pouquinho mais dele. E a gente também entende ali um pouquinho da relação familiar entre todos. E a gente entende que a Harper se dá muito bem com a avó, com a Tess. E ali, enquanto elas estão ali fofocando sobre coisinha da escola, a Harper diz que ela não suporta a companheira de laboratório dela, porque ela é britânica, ela se acha melhor que todo mundo por causa disso, ela fica falando do seu namorado francês, fica se achando melhor do que todo mundo. Essa frase é basicamente o que dá início a toda a trama do filme, porque eventualmente a gente descobre que essa companheira de laboratório da Harper é a Lily, interpretada pela Sophia Hammonds, que por sua vez é filha do Eric. E essas duas, elas realmente não se bicam. Tem ali uma cena de pasta de elefante, aquele experimento que, dá errado. Inclusive, é nessa cena que eu descubro que o Grover de Percy Jackson é do Disney Plus. Tá nesse filme, não fazia ideia, ele aparece em bastante cena até. Às vezes ele aparece só pra dar uma piadinha e tal, mas eu gostei dele nesse filme. E num certo dia, na escola, vai haver uma venda de coisas relacionadas à pastelaria, bolo, bolacha, cinnamon rolls, coisas assim. E é numa dessas que as duas, claro, não se bicando, elas começam uma briga de comida. É uma cena bastante divertida, mas que culmina em, claro, os pais sendo chamados à diretoria, e os pais sendo a Ana e o Eric, que é o Manny Jacinto. E a primeira vez que eles se encontram é bem clichê, aquela coisa que você fala, assim, mas é um filme de comédia, é um filme pra você sentir, tem romance. Dá pra relevar esse momento que eles se encontram, mas é bem bonitinho, porque eles ficam assim todos, meio assim desorientados quando se veem, é bem legal. E é a partir daqui que basicamente o filme começa, porque depois disso tem uma montagem, aparecendo várias fotos, calendários, demonstrando que houve uma passagem de tempo bastante grande, do momento que eles conhecem até o momento que eles vão se casar, basicamente. E é, inclusive, nessa cena que tem um easter egg bem... Assim, eu não sei como é que não tem mais pessoas falando sobre isso, mas no cartão de o dia do casamento da Ana e do Eric, tá lá escrito Save the date, October 3rd, que é o icônico dia de Meninas Malvadas. Então, no Lindsay Lohan Cinematic Universe, o dia 3 de outubro é o dia que o Aaron perguntou pra Katie que dia era, e é o dia que a Ana se casou com o Eric. E como a filha do Eric e a filha da Ana já não se gostavam, antes mesmo de terem alguma relação, agora que elas vão ser família, a relação se complica mais ainda. Elas realmente não suportam a ideia de serem irmã uma da outra. Ainda por cima, eles estão ponderando em viver em Londres, o que é algo que chateia muito a Harper, porque ela ama Los Angeles.
o hobby principal dela é ir surfar e em Londres isso não é possível. É que eles ficam numa posição difícil, porque a Lily, por sua vez, quer voltar pra Londres, né? Porque é o lugar de origem dela. Mas a Harper não quer deixar Los Angeles. You two are called to be family. Yeah, right. Don't remind me. You walked in each other's path. You learned a lesson. A lesson that may serve you again. Okay, that's enough. E quando eu vi que agora a troca não ia ser mais entre a Anna e a Tess, mas iam envolver as duas meninas também, eu fiquei meio... será que isso vai funcionar? Não sei. Estão ali colocando pessoas mais jovens e tal. Não sei se vai funcionar, mas, cara, funciona super bem, super, super bem. Ainda por cima, eu acho que eu não tava esperando nada das atrizes adolescentes. Eu já vi The Fabelmans, que é um filme onde a Julia faz parte, mas não é um papel que eu me lembro. Se agora você me perguntar quem é ela no filme, eu não vou me recordar, mas eu sei que ela faz parte ali do núcleo da família. Tanto a Julia quanto a Sofia foram super, super bem. Mas eu vou dar mais mérito pra Julia, porque ela interpretou a Anna super bem. Eu realmente senti que a Anna tava no corpo dela. E quanto a Lindsay agora, diferente do primeiro filme, que ela faz uma adulta, ela faz uma adolescente. Aí depois interpreta a adulta, sendo ainda jovem, agora é o contrário. Ela é adulta e tá interpretando a adolescente. E dá pra ver que ela também se diverte muito fazendo esse papel. Eu adorei ver. O comic timing dela continua sendo muito bom. How strange. Really? E sobre a Jamie Lee Curtis já nem preciso falar. Eu acho que Freaky Friday, sinceramente, é um dos melhores papéis dela, porque ela interpreta uma adolescente super bem. E aqui não é diferente. É uma adolescente um pouco mais diferente do que a Anna era, mas mesmo assim ela tá super engraçada. Eu acho que vale super a pena ir ver esse filme por causa da atuação dela e da Lindsay, principalmente da química que elas têm juntas. But as adults, We can break our parents up for good. E ainda por cima agora é uma relação um pouco mais diferente e interessante, porque a Lindsay tá fazendo o papel da Harper e a Jamie tá fazendo o papel da Lily. Mas agora são duas pessoas que elas nunca tinham interpretado antes e elas fazem super bem. E acho que numa das cenas mais engraçadas é onde a gente revê o Chad Michael Murray. A gente revê o Jake, ele tem ali uma chegada Ele chega ali na moto, tira o capacete, mostra aquele cabelo maravilhoso que ele tá. Me irritou um pouco a forma como foi filmado, porque a câmera tá nele e o sol tá atrás dele. Só que a câmera demora muito tempo pra, sair do sol e focar na cara dele. Então você fica ali muito tempo só olhando pra luz, a gente nem consegue ver um pouquinho do rosto dele, é só quando para de apontar mais pro sol e aponta pra ele. Acho que foi uma das decisões de direção que me irritou um pouco. Falando de coisas que me irritaram um pouco, assim como aconteceu em Abracadabra 2, existe uma longa sequência numa franquia famosa de farmácia dos Estados Unidos que não precisava ter. É claramente uma propaganda velada, supostamente, mas de velada não tem nada, porque é totalmente explícito na sua cara. É uma cena onde a Tess vai ali, ela e o Ryan precisam comprar alguns suplementos. O Ryan fala, olha, tá aqui na seção dos seniors, compra aí o que você precisa. Aí a Lily, né, no corpo da Tess, fica ali pegando um monte de coisa que ela provavelmente não sabe o que é, e eu também não sei o que é a maioria daquelas coisas. Mas é uma cena mais longa do que deveria ser. A cena na farmácia dura muito tempo e eu não tenho paciência pra esse tipo de coisa. E também não é o único momento de propaganda nesse filme. Tem uma cena onde... Eu não sei se aconteceu em mais momentos, mas tem uma cena que dá pra ver que a Lily tira uma contenção pra alinhar os dentes. Aí depois, quando eu cheguei em casa, foi uma das primeiras coisas que me apareceram, foi a atriz que faz a Harper fazendo propaganda para uma marca de contenção de alinhamento. E eu fico, meu... E olha que eu tô numa direção agora de estudar marketing, mas não é algo que eu aprecio ver muito em filme, essa coisa de joga marca na sua cara, joga propaganda velada na sua cara. Então, isso é uma coisa que me irritou bastante. Precisa de tanta propaganda assim? Mas enfim, tirando essas coisas, eu acho que o principal do filme, que é a dinâmica familiar entre as personagens, tá muito bem feita. Esse filme é bem mais longo do que... Bem mais longo também é um exagero, mas ele tem 30 minutos a mais do que o outro. Eu acho que muito disso também deve porque elas não só vivem uma sexta-feira louca, mas elas também seguem sendo as outras pessoas no sábado. E isso também é uma coisa que não sei se me irritou muito, porque no original você tinha um sentido de urgência pra acabar aquilo na sexta-feira, porque a Anna, ela ia ter que tocar guitarra numa apresentação importante. E até se ia casar no dia seguinte, então a troca tinha que ser o mais rápido possível. E até você tem aquele momento no final emocionante, que a Tess no corpo da Anna fala, meu,
adie o casamento, porque você não tá pronta pra fazer isso, a gente não vai conseguir trocar tão cedo, então é melhor adiar. E aqui você não tem tanto esse sentido de urgência, porque elas vivem basicamente 2 dias sendo na pele uma da outra. Não tem aquele sentido de urgência, mesmo que a Anna e o Eric iam se casar no domingo. E uma coisa que eu, não sei, tive um pouco de dificuldades enquanto eu tava vendo, mas que faz sentido ser assim, é que esse filme é muito frenético. Mas faz sentido ser muito frenético, porque agora você tem 4 personagens que mudaram de corpo e não só 2. Então você vai pra vários lugares, você vê várias coisas acontecendo. Só que isso às vezes fica um pouco, uou, calma, pra onde é que a gente tá indo? Vamos respirar um pouco. E eu sinto que no de 2003 era muito mais pé no chão, a gente conseguia acompanhar com calma os personagens, o que elas estavam fazendo exatamente. E aqui, não exatamente. O filme tem uma dose de comédia na medida certa. Tem piadas muito engraçadas, mas também tem umas piadas que você escuta e pensa, nossa, alguém realmente escreveu isso e achou que ia ser engraçado? Então nem tudo são flores, mas eu acho que de uma maneira geral o filme tá cheio de humor e eles fazem coisas que nós gostamos da versão de 2003 e trazem aqui, agora de formas diferentes, mas que não deixam de ser boas. E não só isso, mas sobre participações especiais, o Chad Michael Murray, ele aparece mais do que eu achava que ele ia aparecer e ele tem cenas muito engraçadas. Talvez algumas pessoas achem estranho a dinâmica dele com a Tessa. Algumas pessoas já achavam isso no original, mas as pessoas têm que lembrar que ele se apaixonou pela Tess, mas que na realidade era a Anna, então ele... Coitado, né? Very good. Lip your hair. Good. Big moves. Bite your lip. Not your top lip, your bottom lip. I know what this is. You're having a stroke. No, I just need to go to the bathroom. E no final do filme tem uma coisa muito engraçada que acontece, que é que ele vai no casamento da Anna e do Eric e ele leva uma acompanhante. E essa acompanhante é igual a Tess. É igual a Tess no filme de 2003, com o cabelo curtinho, com o vestido que a Anna compra pra ela depois de torar os cartões de crédito dela. Então é muito engraçado. Só que se você parar pra pensar, tipo, nossa, a Anna e o Jake continuaram namorando, mas mesmo assim ele tá interessado na mãe dela. Cara, é melhor a gente não pensar nisso, é melhor a gente só rir e aproveitar, porque é engraçado. E o Manny Jacinto também tá muito bom nesse filme. Tem uma sequência de dança que eles vão fazer. Cara, ele dança muito. Muito, muito, muito. É uma cena muito engraçada, porque nessa cena a Harper já tá no corpo da Anna, então ela não faz ideia do que eles estão fazendo. Então tem uma hora que ela pega e corre, só sai do estúdio de dança e ele fica ali tipo... Mas eu gostei muito desse filme, eu também fiquei muito feliz que eles conseguiram trazer o ator que faz o Harry de volta, porque ele deixou de ser ator, ele aposentou a carreira de ator, mas ele aparece nesse filme, apesar de não aparecer tanto, apesar de ele falar pouco, pelo menos ele tá ali presente, a gente sabe que ele ainda existe, não é um personagem que deixou de existir, sabe? Às vezes quando você pega um filme que tem uma sequência depois de muitos anos, tem personagens que não voltam a ser mencionados, ou que matam esse personagem, mas claro, isso não ia acontecer aqui. Mas fiquei bem feliz que ele voltou. Mas, no fundo, eu acho que esse filme fez sentido ele ter uma sequência. Eu acho que é um dos poucos filmes da Lindsay Lohan que faz sentido ter uma sequência, porque você não vai fazer uma sequência de The Parent Trap porque a Natasha Richardson, infelizmente, faleceu. Apesar de que eu adoraria ver como estariam a Annie e a Halle hoje em dia. Mas você também não vai fazer uma sequência de Mean Girls porque elas já não estão na escola, provavelmente elas nem são mais amigas, então você vai fazer o que naquele filme? E também os outros filmes, como Confissões de uma Adolescente em Crise. Não sei bem o que poderiam fazer desse filme, mas eu acho que o único outro filme que faz sentido ter agora uma sequência seria Herbie, porque Herbie, quando a versão com a Lindsay saiu, já tinham muitos filmes, assim, dos anos 70, 80 que já tinham saído, então é uma franquia longa, e eu acho que, eu não me lembro como é que acaba o filme, mas acho que poderia ter uma sequência. Então eu acho que a gente tem que aproveitar esse momento, que é o primeiro filme da Lindsay Lohan nos cinemas em muito tempo, apesar de que ela apareceu no Mean Girls do ano passado, mas mesmo assim foi um cameo de 2 minutinhos, não se compara com ela protagonizar um filme. Então acho que a gente tem que aproveitar. Vá com sua família ver esse filme no cinema, porque vocês vão se divertir. Vocês vão sentir aquele abracinho no coração. Freaky Friday estreia dia 7 de agosto nos cinemas. Nice car. It's totally mine. She thinks you're cute. I do not. Yes, she does. I do. She so does. Dr. Coleman? Oh my God, go. That's my therapist.